Olá, eu sou a Leca Rocha, atriz, e interpreto seu caso virtual de relacionamento bizarro aqui. Algumas pessoas estão reclamando de que a história está sendo contada muito devagar, e sim, gente, eu sou atriz, pelo que eu estudei, eu conto aqui na naturalidade como se eu estivesse contando para uma amiga. Então, quem tá mais acostumado com o TikTok, que tudo é mais rápido, e mesmo assim quer escutar a história, é só você clicar numa rodinha, uma ferramenta que tem aqui, quando você tá assistindo o vídeo, que aí vai aparecer lá, velocidade, aí vai ter normal, duas vezes mais, uma vez mais, aí você clica ali, e aí eu vou ficar rapidinha, e você escuta a história, tá bom? Eu juro pra vocês que eu tava no auge, e era de tudo. Era no auge de engajamento, de likes, de ouro, de muitas viagens, de um grande amor me mimando. Como que eu, em 5 segundos, virei não só uma empregada, mas uma escrava, humilhada por aquelas pessoas. Voltamos à minha vida real, criada por mim, não imaginária e nem com segundas intenções que eu tinha aqui no Brasil. Eu só estudei, na minha época falava colegial, terceiro colegial. E eu não fiz faculdade porque eu não tinha condições, não estudei, então não prestei para nada público e fui trabalhar com essas coisas de serviço braçal mesmo, sabe? Tudo bem forçado, porque eu tinha que ter dinheiro de alguma forma. Isso me levou a lavar banheiro e eu fazia com muito amor. Eu era auxiliar de limpeza, a maioria das vezes em supermercado. Não era... Depois de supermercado, eu regredi para mercadinhos. E nesses lugares, os caras arrancavam o nosso couro mesmo. Não só na parte de serviço, como sem dar extra. E ainda tinha homem que ficava esperando a gente sair, sei lá que horas da noite, depois de limpar tudo, porque era uma pessoa para fazer tudo, né? Desde a prateleira do mercado até o banheiro. E depois de todo esse esforço, eu ainda passei por uma situação do cara ficar me esperando no fim, à noite, pra, tipo, me perseguir e querer algo mais. Eu já não tinha mais nem força, eu só queria chegar na minha casa, tomar um banho, comer, porque no outro dia, lá para 6 horas da manhã, eu tinha que estar acordada para fazer as coisas e ainda tinha macho que tinha capacidade de ficar me atazanando no serviço. Eu não aguentava mais essa situação e resolvi começar a procurar para fazer serviços nas casas das pessoas, porque aí eu dava o meu valor, eu tinha o meu horário, quando eu não queria, eu não fechava. Eu fui migrando para essa área até achar a minha patroa dos sonhos. Incrível que ela não tinha nem 30 anos, mas a casa dela era uma casa mega que mobiliada. Eu percebi que ali os pais ajudavam de alguma forma, porque era impossível ganhar tanto dinheiro daquele jeito. Não era só isso, ela sempre estava viajando, ela sempre chegava com sacolas e sacolas de roupa, ela sempre estava comendo em restaurantes e não em casa, me pagava uma quantia gorda, até pagava extra, e gostava de conversar. A gente tinha mais ou menos que a mesma idade, e a gente trocava muito. Essa menina, ela foi tão parceira pra mim, e eu entendi que era ela que ajudava os pais dela, e não os pais dela que ajudavam ela. Que chegou um ponto da gente fazer ali uma amizade além do trabalho que eu prestava pra ela. E ela era muito certinha, ela não misturava as coisas de jeito nenhum. Pra vocês entenderem o grau que a nossa amizade tava, no Natal ela chegou a me dar um curso de inglês, porque eu ficava tentando aprender inglês por aquele Duo, sei lá o que, já não tinha mais fase para eu passar e eu não sabia era falar nada. E ela via meu esforço de querer, né, aprender, podia ser uma profissão para mim mais na frente, eu me ajudar em alguma profissão. Então ela me deu, eu fiquei assim, boca aberta, porque era muito sincero o que ela tinha por mim. Depois de um tempo aprendendo inglês, já arranhando ali, né, no básico, ela começou a me chamar para os lugares que ela ia. E não tinha condições, gente, porque o que eu ganhava como empregada, não só na casa dela, mas na casa de outras pessoas,
não dava, era pro meu sustento e ainda ficava bem apertado. Foi aí que ela me apresentou isso depois de anos, tá, gente? O serviço de acompanhante de luxo. Ela sempre estava viajando, principalmente para esses países do Oriente, e eu entendia que era trabalho. E ela fazia essa coisa de acompanhar, ela me explicou, ela não fazia nada, não tinha relações, era só homens que queriam ter ela pela beleza que ela tinha. Então ela era uma boa companhia, as pessoas em volta que pensassem que ela era realmente a companheira desse cara, enfim, isso era um plus, ela dizia. Mas o cara não tocava nela, sempre eram senhores muito carentes, que tinham muito dinheiro, não tinham mais onde jogar de tanto petróleo, tanta coisa que vendia e que lucrava. Então, eles cadastravam esse tipo de acompanhantes para passear. Então, ela viajava totalmente de graça e ainda tinha a gorjeta e o fixo. E se ela precisasse de alguma coisa e soltasse, principalmente em Dubai, nos Emirados Árabes, os caras supriam assim, porque para eles, sei lá, era gorjeta. Ela conversou comigo num dia sobre aquilo e pronto, passou, silenciou, né? Ela não fez um esforço assim, tipo, ah, você quer tentar? Você quer experimentar? Não, ela só meio que abriu por cima. Uma segunda conversa que a gente teve depois de um tempo, ela já me mostrou como que eram esses senhores. E, gente, era uma coisa assim, era uma coisa de Osama Bin depois da guerra. Eram uns senhores cracudos de cara, viu? Não dava. Não ia nem vedada. E aí eu falei, mas você não faz nada, não dá nem um beijinho nesses senhores? Aí ela me abriu que, às vezes, eles tinham uns desejos bizarros, mas nada era com se relacionar mesmo com ela, não. Era uma coisa deles observarem de longe, alguma coisa pra ela fazer com o pé, de repente pisar em algum lugar. Tinha um que ela disse que ele gostava que ele comprava um sapato novinho pra ela, e aí fazia ela andar com aquele sapato por toda a viagem, com um saltão, e tipo, ela lá, suando o pé naquele sapato. E aí, no fim, ela tinha que dar o sapato pra ele ficar cheirando. Outros pediam que ela usasse lá também a lingerie, né, na academia, tal, suasse bastante, fizesse isso mais de uma vez e depois entregasse para eles. Tinha essa questão de seduzir, mas ela não chegava nos finalmente nunca. Outra coisa que fazia com que eles exalassem a masculinidade, ficassem super felizes, era que quando ela ganhasse o presente, ela postasse como se fosse um presente do amor da vida dela que nunca aparecia. Às vezes aparecia a mão, às vezes aparecia um pedaço da bata. E aí colocava lá, né, o sapato com aquela música árabe. Né? Que elas chegam, tem uns vídeos, né, que elas abrem assim, aí tem um buquê no banco do carro. Né? Então, e aí às vezes, não estou falando que sempre que aparece um vídeo é isso, mas no caso dela, a maioria daqueles presentes era para algum tipo de fetiche que ela ia realizar para eles. Então não era um presente que ele deu porque ele queria que ela usasse, ficasse feliz. Não, ela ia ali realizar alguma coisa por trás que ele queria e que na maioria das vezes era bizarro. Mas ela postava como se fosse o presente do amor da vida dela. E aí nisso vinha depois, né, os donativos, que era a pulseira de escravejada, sei lá do que, blá blá blá, e a bolsa de marca e não sei o que. Então, uma das exigências desses homens é que você tivesse uma rede social movimentada, com fotos qualificadas e com engajamento lá no alto, para que isso fosse divulgado. Eles gostavam dessa coisa, desse poder,
desse luxo em nome deles, mesmo que eles não aparecessem. Por isso ela me disse que eles buscavam muito digital influencers e que muitas faziam e tinham vergonha de contar, porque umas iam para os finalmentes e outras não, mas que já era super vergonhoso abrir uma coisa dessa. Por isso, muitas meninas estavam fazendo o quê? Começando a construir um Instagram, né? Então, mesmo que a menina não fosse aquilo tudo, ela pegava um vestido maravilhoso, aí marcava lá, fazia um match com o cara, escolhia um restaurante chique, aí fazia uma foto lá da taça, uma foto com o vestido e não sei o que. Aí posta como se fosse os lugares que ela frequentasse, como se ela já fosse popular, como se ela já tivesse uma qualidade de vida boa, mas aquilo era só para atrair esse tipo de homem que gostava de ter esses posts também, que gostava de ter esse tipo de divulgação e que gostava de entender que aquela mulher, ela já era alguém de valor, ela já era alguém envolvida em dar e receber. Então, tinha muita brasileira que tava no muquifo, mas o Instagram dela tava lá nos melhores lugares, porque ela fechava com alguns caras só pra conhecer, né? E aí postava lá. Ou então na rua mesmo, postava uma foto lá na frente da casa de alguém no Morumbi e colocava lá no Instagram. Então, primeiro era ser criada uma mentira da própria menina no Instagram para que ela conseguisse atrair esse tipo de homem. Porque eles ainda preferiam celebridades ou subcelebridades de algum tipo, porque esse glamour, essa mulher que não pode ser tocada por todo mundo, que é desejada, que é empoderada, mas que abaixa quando eles dão mais dinheiro do que ela já consegue conquistar, tudo isso era um tipo de fetiche que envolvia esses caras a perseguir essas mulheres com o desejo de conseguir pegar, laçar aquela mana que quanto mais difícil fosse, quanto mostrasse que mais independente era, ia virar submissa financeiramente dele. Isso tudo envolvia eles. E ela foi abrindo aos poucos, né? Isso não foi em uma conversa, não. Demorou mais de um ano, gente, de papos que ela ia abrindo e me contando como que isso acontecia e como que funcionava. Ela foi abrindo e mostrando de um jeito que parecia tão fácil, depois que você conseguia atrair os homens, que eu resolvi tentar partir para esse lado. Não tinha por onde eu começar, eu não tinha nada asquetoso, então assim, foi tudo na casa dela. Foto na casa dela, com a roupa dela, com a maquiagem dela, com a produção. Ela me envolveu no rolê pra gente fazer um teste se ia funcionar ou não. E eu lembro que eu postei, gente, nem o Instagram eu tinha. Ela fez lá, montou tudo, e aí depois eu só ia postando do jeito que ela me ensinou da primeira vez. E foi incrível o interesse de homens, que ela já tinha contato, lógico, com a agência, mas de homens que apareceram por aquela mentira que eu tinha feito lá. Gente, tinha dia que eu não tinha uma moeda pra comprar uma bala. E os caras achando que eu era alguma coisa importante aqui no Brasil. E que por isso tinham interesse em se ter uma companhia maior. O primeiro país que apareceu mais interessado foi Dubai. E ela já estava indo para Dubai, acho que depois de uns 2 meses ela iria para Dubai para também trabalhar lá. Falou, vamos comigo? Eu já estava num nível de inglês que eu conseguia pelo menos ter segurança de tentar alguma coisa, graças ao curso que foi ela que deu. Então, eu pensei, por que não? Já que eu não vou ter que chegar nos finalmente com os caras, o máximo que pode acontecer é ele pedir uma coisa muito bizarra. E aí eu perguntei se eu podia negar, como que era. Ela falou que a partir do momento que você aceitasse sair com o cara, você ia ter que aceitar lá, mas que estava especificado que você não precisava ter relações com esse homem. Partiu Dubai. Óbvio que a passagem, ela que ajudou para que lá eu devolvesse para ela, conforme eu fosse trabalhando com isso. Ela disse que no primeiro cara que eu pegasse já ia voltar o dinheiro da passagem. Só que chegando em Dubai, tinha custo do quê?
da casa, da alimentação, das roupas para parecer alguém importante, dos perfumes, das maquiagens, da divulgação no Instagram, tudo isso ela foi me cobrando e abonando conforme eu ia acompanhando esses homens. E óbvio que não me sobrava dinheiro nenhum, nunca, porque sempre se tinha alguma coisa para pagar. O que eu pensei? Eu pego experiência, pego contato com esses homens e depois começo a fazer por mim. Então eu segurei a barra do que eu sabia que ela estava me usando ali, mas era só para eu entender como é que funcionava. Depois eu caía fora e vivia do meu lucro. E aí eu passei por várias situações. Eu passei por situação de homem que me chamava para dançar e ele ficava lá animado de comprar coisas para mim. Então eram bolsas caras e maquiagem e perfume das melhores marcas. Ele me dava tudo e se sentia prazer por isso. Uma vez eu tava conversando com um, ele virou e falou assim, você parece tanto a minha mulher. E aí ele me levou para o cabeleireiro, para fazer o cabelo igual da mulher dele, para colocar a roupa igual da mulher dele. Eu virei a mulher dele e mostrava a foto para a pessoa fazer igual, óbvio que não, falando que era a mulher dele. E ele tinha desejo nisso. Ele não tinha na mulher dele desejo, mas tinha alguém que ficasse igual a mulher dele. Porque ele dizia que ela era muito fria, então eu iria fazer coisas com a imagem da mulher dele que a mulher dele não topava fazer. E esse negócio de só acompanhar era pura balela. Óbvio que alguns eram muito velhos e realmente não conseguiam dar conta do recado. Pareciam aquele... Eles tinham uma cara de maracujá seco pra dentro, que era de se gorfar. Mas outros, mais novos, sim, chegaram a me forçar a fazer outras coisas. E eu respirei fundo e segui em frente, porque o lucro daquilo ali, quando chegasse na minha mão, eu ia mudar a minha vida totalmente. Teve um que ele pedia pra eu sentar na cara dele e, tipo assim, até ele perder o ar, com roupa, entendeu? Não se fazia nada sem roupa, não, mas com roupa. E aí ele batia assim, mas assim, eu sentava com leveza e ele brigava, não, porque eu queria que fosse pesado mesmo, dele perder o ar, ele tinha que perder o ar, se não perdesse não tava valendo. E o meu medo de eu matar o homem. Olha, eu passei por cada situação doida que dá um livro. Teve um cara que ele só queria ficar olhando eu falar não, mas era um não, tipo, não, ai não, não, não. Eu tinha que ficar assim. Isso fazia o cara... E já passei por cada absurdo. Ou então, ai, tinha que ficar desse jeito para o cara sentir alguma coisa. Tinha um que a mandiba dele era do tamanho de uma verruga, era uma mandibinha. E aí, gente, ele ainda teve a cara de pau de querer colocar em cima e não tinha como, porque não chegava nem perto da coxa, como que ia chegar pra... Não tinha o que entrar, entendeu? Porque além de ser uma mandiba pequena, ela ainda era flácida de uma verruguinha mesmo, com as peles molhadas, era uma coisa horrível. Aí, gente, a única coisa que eu tinha que fazer era... Ele dizia que era bater pra ele a mandiba, mas na verdade era só bater os dedinhos assim. Eu ficava assim, olhando pro teto, só isso aqui. Vocês não sabem o que é coisa bizarra. Vocês querem saber o que é coisa bizarra? Trabalhem como acompanhante em Dubai. Enfim, vamos pular essa parte, vamos voltar porque tava acontecendo. Eu resolvi, ó, isso aí, gente, já foi um tempo, tá? Foi um tempo a ponto de eu conseguir entender um pouco de árabe, falar um pouco de árabe, já o inglês já tá fluente. Então, pensem aí no decorrer do tempo que eu passei vivendo isso lá em Dubai, nem voltei pro Brasil. Aí, o que eu pensei? Eu vou... e essa parte de não voltar, de conseguir ficar lá, né? Porque vocês questionam tudo, né? Nos comentários. Foi pela agência que era por essa minha amiga que fez pra mim. Só que aí eu comecei a fazer o quê?
a tentar cliente por fora, porque se eu tentasse os clientes dela, ela ia saber e ia acabar com a minha reputação. Aí eu pensei em entrar em aplicativos e começar a procurar cliente, porque o meu Instagram, ela tinha controle. Então, ela sabia se algum cara pedisse ou tal, ela controlava tudo, afinal, ela tava ficando com todo o meu lucro. E eu comecei a sair com homens de aplicativo na caruda pra tentar lucrar por fora. Nessa foi que eu conheci o Adam. O Adam, ele era ziqualienário, entendeu? O que ele tinha de baixinho, ele tinha de dinheiro na conta dele. Pra conversar com o Adam, não tinha que fazer assim, eu tinha que fazer assim. Vocês lembram daquela dupla ET e o Rodolfo? Sabe o Rodolfo? Não, era o ET. A cara do ET. O nariz, então, era igual. Só que de bata e lenço de árabe na cabeça. Não saía do celular, era um homem de negócios. Era 2 olhos no celular e nenhum em você. Não sei nem porque ele me chamou para ser acompanhante de luxo. Até ele parar e começar. Comprar, porque o prazer dele era ser dominante financeiramente em cima de uma mulher. A Dan só faltava perguntar se tinha papel higiênico, se estava faltando papel higiênico na minha casa, porque se não tivesse, ele ia comprar. Ele era desse jeito. E não tinha me tocado ainda, hein? Conforme eu fui me fazendo de difícil, porque eu percebi que quanto mais eu impunha que eu queria alguma coisa, mais ele ficava com vontade e mais ele me dava. Então, ali, eu achei um baú do ouro. Até aí eram só passeios, jantares e compras. Eu lembro que uma noite antes de eu me entregar pra ele, ele virou e falou assim: qual é a maior dívida que você tem? E aí eu falei: ah, com a minha amiga, né? Que me trouxe pra cá, e aí cada vez que eu tenho um cliente, eu tenho que pagar a casa, tenho que pagar não sei o quê, não sei o quê, e eu tô sempre devendo pra ela. Ele falou: quanto é que tá a dívida? Em quanto é que tá? Eu falei: é, tá tanto. Ele falou: ok. Se você se entregar pra mim, eu pago. Eu já tava querendo me entregar pra ele há muito tempo, eu não precisava ele pagar nada. Mas ele pagou e eu me entreguei pra ele. E nesse dia, a gente não fez sexo, a gente fez amor. Foi muito louco. Eu não tava com um cliente. A gente se apaixonou ali. O jeito que ele me pegava, que ele me acariciava, foi um encontro de almas. A gente tinha muita química. A gente nunca tinha se beijado. Infelizmente, esse homem era casado. E eu lembro que quando acabou, eu e ele ficamos suspirando assim, um olhando pro outro. Tipo, o que que a gente vai fazer agora? Porque nenhum dos dois sabia que ia acontecer o estrondo que aconteceu quando a gente teve relações. Eu nunca tinha vivido aquilo na minha vida. E eu queria mais ali depois. E tanto que ele falou: não, eu não vou embora, eu vou ficar aqui com você. E ficou até o outro dia, coisa que não acontece, né? E aí ele olhou, falou assim: você sabe que a sua amiga, ela sempre vai cobrar. Você nunca vai sair disso, vai ser um ciclo sem fim, né? E mesmo eu pagando, daqui a pouco já vai estar nesse valor de novo, porque ela tá te usando. Eu falei: é, eu sei, mas agora você pagando, eu vou tentar ficar sozinha só com os meus clientes. E aí ele falou: não, não quero você com mais nenhum cliente. E eu vou te tirar disso pra você não ficar mais devendo ela. E eu falei: mas você é casado, o que que você tá pensando em fazer? Aí ele falou que podia ter mais uma esposa. Eu falei: é absurdo, eu não vou aceitar uma coisa dessa nunca na minha vida. Mesmo que eu saia dessa vida pra ficar com alguém, vai ser só eu e aquela pessoa, não existe isso. Ainda mais uma mulher de outra cultura que vai me humilhar, sei lá o que vai querer fazer. Eu lembro que ele tocou na minha mão e falou assim: calma, eu posso te provar que eu quero fazer de você a mulher mais feliz dessa vida. Deixa eu te provar isso. Confia em mim. Se você não gostar, é só você sair da situação. Eu não vou te prender. Você pode ler todos os contratos, qualquer coisa que você assinar, enfim. Eu fui com ele.
porque era um jeito também de eu sair dessa minha amiga. Só que eu não queria ficar sem trabalhar. E ele não queria que eu trabalhasse mais com esse tipo de coisa. Falei, bom, você vai deixar eu trabalhar com outra coisa que não invada a questão de alguém me tocar? Ele falou, eu não só vou ajudar, como eu vou arrumar o trabalho pra você. Você pode ficar tranquila. Só que antes a gente vai viver todo o amor que eu quero viver com você, todos os desejos, todas as viagens, todos os presentes. Eu quero prover tudo que eu puder pra você, porque eu sei o quanto você batalhou pra estar aqui. E eu sei o quanto você merece. Você é uma mulher maravilhosa. Eu quero você como a mãe dos meus filhos. E ele repetia isso porque, de acordo com ele, a primeira esposa não conseguia dar filhos pra ele. E era um sonho que ele tinha desde pequeno, de ter 5, 6, 7 crianças. E aí começou os dias de princesa, né? Eram viagens de luxo pra tudo quanto era lugar. Teve uma vez que ele me levou numa... Gente, era uma festa quase que no meio do deserto, assim, sabe? Tudo super secreto e um luxo. Lá tinham mulheres que faziam doideiras, mas eu não. Ele me reservou, falou, você é minha particular, né? Então, as bizarrices ficaram lá para as que ainda estavam sendo escravas de alguma forma. Esse homem começou que a gente já conheceu o mundo, sabe? Cada hora tava num lugar do Oriente e depois que ia pra Europa e eu fazendo foto e eu postando e o luxo exalando e eu não gastava nada e ele ainda me dava dinheiro. Tava tudo perfeito. Aí eu comecei a questionar, mas e meu trabalho? Mas o que você falou que ia arrumar meu trabalho? Porque eu quero trabalhar, porque eu não quero ficar dependente de você, porque não sei o quê. Eu tinha medo disso, né? Queria ter o meu dinheiro para poder sair caso qualquer coisa acontecesse. E aí ele falou que seria uma boa eu trabalhar como babá, já que eu falava inglês e já tinha um entendimento do árabe, que eu podia trabalhar desse jeito. E que aí ele tinha alguns contatos e que ia tentar. Mas antes a gente ia ter uma última viagem para a Arábia Saudita. E lá também teria algumas famílias que eu poderia ficar como babá que ele conhecia. Só que para isso, né, e como eu ainda não tinha registro de ser casada e nem nada para ficar no país, eu tinha um registro de trabalho que a minha amiga fez lá, sei lá como é que ela fez. Ele teve que rever tudo isso, se tava errado, se não tava errado, se eu tava legal, se eu não tava. Ele foi revendo tudo. E na Arábia Saudita tem uma questão que é assim, o Golfo Pérsico, quando você trabalha lá, o seu contrato de visto, ele é de acordo, ele é feito e anexado com o seu patrão. Então, para você sair, para o seu visto funcionar, não sei o que, tudo depende do seu patrão. Eu não tinha entendido aonde que teria tanta maldade por trás disso. Depender de uma pessoa, ainda mais que está mandando você fazer serviços. Óbvio que a coisa era bem obscura e bem profunda e eu nem pensei sobre. Porque aí eu fiz ele de meu patrão, para que eu tivesse o visto, entendeu? Então, assinei lá como se eu fosse uma funcionária dele para que esse visto funcionasse tranquilamente de forma legal. Só que eu não imaginava para que era, né? Até porque ele disse que seria como babá. Mal sabia eu que não seria uma viagem de luxo e muito glamour na Arábia Saudita, que na verdade ele estava entrando lá nessa área do Golfo, porque ali ele iria me escravizar. Como ele era o meu patrão com o meu visto de trabalho, eu teria que obedecer e seguir o que ele falasse em qualquer trabalho que ele me encaixasse. E óbvio que ele não me encaixou em trabalhos de babá. Existia e existe aplicativos onde eles colocam as fotos de várias estrangeiras que eles pegam e aprisionam desse jeito, através do visto, através de pegar o passaporte. E nesses aplicativos, famílias que têm muito dinheiro entram não só nesses aplicativos, como no Instagram também, e no Facebook, e compram essas mulheres por um valor exorbitante e usam elas.
da pior forma, como serviço de trabalho escravo na casa. E foi isso que ele fez comigo. Como eu entendia árabe, assim que ele começou a falar no telefone, mandar mensagens, eu já entendi que tinha alguma coisa errada, até ele me apresentar a primeira família que eu ia ficar, que ele falou que eu ia ficar como babá, mas na verdade eu iria ser escravo, que eu iria fazer tudo sem dinheiro nenhum. Ele falou lá que eu não precisava de férias, que eu não precisava de nada, que eu acordava tranquilamente das 4 das 5 da manhã e iria dormir tranquilamente meia-noite, que não teria que seguir lei nenhuma, que eu não precisava de telefone, que o dinheiro iria vir na mão dele e que eu era um animal. Na verdade, o que mudava é que eu ainda fazia os serviços todos de casa que eles me obrigassem. Imagina você indo para uma entrevista para conhecer a família, para ser babá, e aí você começa a entender um pouco do árabe, o que esse cara tá falando, e você é desnorteada, porque você não tem como sair dali, ele tá com seu passaporte, ele tá com seu visto, não tem o que fazer, e você é encaminhada para essa família que vai fazer pior com você, porque ele afirmou que não vai acontecer nada, que tem policiais vendendo dessa forma, que todo mundo que tá comunado no aplicativo sabe disso, que eles cometem esses crimes mesmo, porque assim, isso não é certo lá, tá? Mas acontece e muito. Mulheres da África, mulheres de regiões menores, que eles pegam falando que vão ter um ótimo trabalho, não sei o que, e chega lá, é pra esse tipo de coisa. Até menores são usadas dessa forma. Então, o que aconteceu é que nessa casa eu era tratada como animal nessas casas. E assim, não era só uma casa, eu ia trocando de casa para casa, de dono para dono, e sempre voltava para a mão dele. Às vezes ele voltava para Dubai e deixava lá na casa do meu novo patrão nos Emirados. O tratamento era horrível. Eu cheguei até a ser colocada numa coleira, como se eu fosse um animal, amarrada mesmo, e não ter nenhum tipo de alimentação. E o cara chegar e falar, olha, hoje tem o número 1 e o número 2 que eu fiz aí para você se fortalecer e fazer os serviços de casa. Teve uma época que eu fiquei sendo passada de família em família por uma mulher que era contratada por ele. Essa mulher, ela não era muçulmana. Ela não era muçulmana. E ela fingia ser. Ela se enfiava toda nos panos só para aparecer o olho, para não ser reconhecida. Falava que era muçulmana, para ter um contato, uma conversa melhor com as pessoas que queriam me comprar. Mas, na verdade, ela não era. Ela era uma carrasca. Ninguém sabia ali, né, que eu sabia árabe, mas eu entendi ela falando que, sabe, ela apresentava assim, não, e essa menina aí, ela é ignorante. Ela nem sabe o que a gente tá falando. Ela não consegue nem contar. Não, isso aí, ó, você coloca a mão, mostra pra ela o que tem que fazer e ela tem que fazer até o final. Não precisa dormir, não. Pra que dormir? Sabe, soltava umas coisas assim. Eu só saí disso por um grupo de pessoas que estavam nessa de comprar e não comprar, que na verdade era mentira, porque lá também, assim como tem esses absurdos, tem ONGs de mulheres que ajudam e que vão atrás de mulheres que estão nessa situação. E eu só consegui sair disso através dessas ONGs, de mulheres que iam como se fosse um casal e aí conversavam, mas era para descobrir o que estava acontecendo ali e confirmando que era tráfico, cair em cima pelas leis do país que isso não pode ser feito. Então, não foi rápido que eu saí dessa situação. Eu tava numa situação precária. Eu tô falando aqui pra vocês que eu não comia. Se eu quisesse comer, era o número 2 da família. Se eu quisesse beber, era o número 1 da família, que era colocado lá naquele potinho de cachorro mesmo comigo, com uma coleira amarrada. Então, detalhando como que elas conseguiram me salvar, foi assim, eu não conseguia fugir de jeito nenhum. Eu não tinha contato com o mundo lá fora. Era só dentro de um quartinho e saía para fazer as coisas que tinha que limpar, fazer, e cada vez se aumentava mais coisa a ponto de não ter o que comer, e de madrugada eu ir lá e ver que tava lá. E jogava lá, e de pirraça mesmo, né, de maldade mesmo, a coisa do número 1 e do número 2. E quando eu não conseguia dar tempo de... Quando eu
quando eu não conseguia dar tempo de fazer tudo aquilo que eles queriam que eu fizesse, porque tudo tinha que estar impecável e não tinha o número certo de empregadas, né? Era uma pessoa para fazer tudo em uma casa gigante, um apartamento gigante, e era sempre tudo muito detalhado, e cada coisa na mesa tinha que mais e mais detalhes e limpar tudo aquilo e cuidar de roupa. Enfim, gente, era uma exigência absurda para mulheres que não tinha como eu suprir. Ainda mais sem energia, sabe? Se ficasse doente, era, sei lá, jogada para fora para morrer. E aí, no meio de tudo isso, o que acontecia? Quando eles estavam cansados, ou queria trocar, ou queria ganhar o dinheiro que tinha se pago, porque era muito dinheiro que se pagava, tá? Por essas mulheres, eles anunciavam lá no site, e aí essas meninas da ONG entravam com o homem, como se fosse um casal, e falavam, eu quero essa mulher. Dá pra fazer chamada de vídeo? Ela é uma boa pessoa? Eu tenho que pagar alguma coisa de serviço pra ela? Ou só comprar com vocês? O resto ela vai fazer sem receber nada? Enfim, fazia várias perguntas. E tudo era sempre cada vez mais humilhante e deplorável, não se tinha nenhum direito, pelo contrário, se tinha exigências que a gente não conseguia suprir. E aí eles marcavam um dia para você ir me ver, me olhar, conversar, ver se era isso mesmo, se eu era mansa, se eu ia obedecer. E ali eles percebiam que estava acontecendo tráfico, né? Por tudo que eles falavam que não precisava ter nenhum direito trabalhista e tal. Que era só pegar meu passaporte que eu ia fazer tudo que eles quisessem. Então, ali, elas já anunciavam e denunciavam, e iam atrás dessas pessoas e conseguia pegar as mulheres de volta. Elas me resgataram e elas fizeram todo o trâmite para que eu conseguisse voltar para o Brasil, não para Dubai, mas para o Brasil, meu país de origem. E ainda tentar dar algum tipo de assistência para que eu ficasse bem. Olha que loucura. Eu voltei para o Brasil e eu voltei para as minhas faxinas. Ainda se teve rumores em Dubai, né, de pessoas que eu conhecia, isso conversando online, de que a minha amiga me procurava loucamente como se ela fosse a minha dona. Como se eu estivesse quebrando algum contrato, como se eu tivesse feito algo absurdo. A lição que fica pra mim é que nada que vem fácil é realmente fácil. Não foi fácil voltar para as faxinas, porque o trauma que eu passei, de como eu era levada com essa coleira, enfim, de como eles me agrediam. Eu lembrava a cada hora que eu tava limpando alguma coisa, mas também me aliviava pra eu entender que ali agora eu tava limpando pra ter o dinheiro que eu ia cuidar da minha vida e que ninguém tava me maltratando. Mas foi muito triste, e nenhuma viagem, nada de luxo que ele me deu valeu isso. Pelo contrário, criou um buraco dentro de mim, um medo, flashes, memórias que eu não sei se irão apagar um dia. O que se faz em Vegas, fique em Vegas. Eu diria que o que se faz em Dubai também fique em Dubai, né, gente? Porque eu sei que isso daí não é nem 1% das coisas que acontecem não só em Dubai, mas no mundo todo. Entre todas essas histórias, tem uma coisa que tá me puxando forte, que é o seguinte. Algumas vezes, as mulheres já são independentes. Outras das vezes, as mulheres não têm condições financeiras. E isso independe. Mesmo você estando em crescimento, ou mesmo você não tendo condição, mas sabendo que você pode correr atrás de conquistar, mesmo com essas duas opções ou vivências, é mais fácil acreditar que um homem vai te ajudar, que um homem vai te salvar, que um homem vai te trazer o seu sustento, que o homem é a extensão da sua vida, é o degrau para o seu sucesso. Para você trabalhar, é o degrau para você se sentir bem, para você ter família.
Você pode trabalhar profissionalmente e adotar uma criança e ter a sua família. Sua mãe e seu pai pode ser a sua família. Você pode conseguir o seu trabalho. Por que essa conexão mental de que tudo se vem ao estar de um lado de um homem? E até aquilo que já tá bom, a gente já tá conseguindo, a gente larga. Porque vai ser melhor do lado do homem, ou com o que o homem escolheu ou vai fazer pela gente. Não entendam isso como que se ter um parceiro, um homem, não é algo bom. Não é isso que eu tô falando. O que eu tô falando é quando a gente deposita todas as nossas conquistas e resultados dentro do que um homem pode fazer para nós. Deixem as reflexões de vocês nos comentários e até a próxima história do canal.